Vamos ficar atentos. Vamos lá abrir no Evangelho de Lucas, capítulo 19. Lucas, capítulo 19. Para que a palavra de Deus possa falar ao seu coração. Em nome de Jesus. O Espírito Santo de Deus está com entendimento. Não adianta a gente ouvir, nós precisamos de entendimento, discernimento. Lucas capítulo 19. Todos acharam? Amém. Vamos ler um texto conhecido, a partir do versículo 1. Entrando em Jericó, atravessava Jesus a cidade, eis que um homem chamado Zaqueu, maioral dos publicanos e rico, procurava ver quem era Jesus, mas não podia, por causa da multidão, por ser ele de pequena estatura. Então, correndo adiante, subiu a um sicômoro a fim de vê-lo, porque por ali havia de passar. Quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, disse: Zaqueu, desce depressa, pois me convém ficar hoje em tua casa. Ele desceu a toda pressa e o recebeu com alegria. Todos os que viram isto murmuravam, dizendo que ele se hospedara com um homem pecador. Entre mentes, Zaqueu se levantou e disse ao Senhor: Senhor, resolvo dar aos pobres a metade dos meus bens, e se em alguma coisa tenho defraudado alguém, restituo 4 vezes mais. Então Jesus lhe disse: hoje houve salvação nesta casa, pois que também este é filho de Abraão, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o perdido. Amém? Amém. E o título dessa mensagem é uma comunhão satisfatória com Deus. Vamos ter uma palavra de oração. Pai, em nome de Jesus, que o Senhor venha nos ministrar nessa noite. Espírito Santo de Deus, não importa se com muitos ou com poucos, a obra é tua, Senhor. Vem e faz segundo a tua vontade e o teu querer, no nome do Senhor Jesus. Amém? Amém. Comunhão quer dizer duas partes que têm algo em comum. Toda pessoa necessita ter uma comunhão com Deus. Porém, mais do que isso, todos necessitamos ter com Deus uma comunhão satisfatória. Uma comunhão que resulte em mudanças de atitudes, em mudança no nosso caráter diante dos desafios da vida. Zaqueu, aqui diz o texto, que ele desejava isso na vida dele. Ele desejava se aproximar do Senhor. E nesse texto aprendemos que ele buscou por essa satisfação e ele alcançou isso. Então a experiência de Zaqueu vai nos ajudar a vencer situações que possam nos impedir, que possam nos atrapalhar de desfrutar de uma relação íntima com Deus, de uma relação mais próxima, uma vivência com Deus, Então certos elementos impedem ao ser humano de ter essa comunhão satisfatória com Deus, e é isso que eu gostaria de compartilhar um pouco com cada um aqui nessa noite, uma comunhão satisfatória. Porque uma coisa é a gente buscar Deus esporadicamente, como a grande maioria. Outra coisa é nós termos uma comunhão satisfatória, algo que venha preencher esse vazio do nosso coração, algo que venha satisfazer o nosso coração e alegrar o coração do nosso Pai. Amém, querido? Então, quais os elementos que impedem o homem de viver essa comunhão com Deus? Primeiro, a multidão. Nós lemos aqui no versículo 3 que ele tentava ver quem era Jesus, mas não podia devido à multidão. Então nós lemos aqui que Zaqueu era que ao redor de Zaqueu havia uma multidão que o impedia
de ver a passagem de Jesus com facilidade. E quantas vezes não vivemos situações semelhantes, né? Quantas vezes queremos muito nos aproximar mais do Senhor, mas com tantas coisas à nossa volta, quantos compromissos, né? Quantos impedimentos, às vezes até familiares, quantos costumes, né? Práticas inadequadas, até mesmo como tradições religiosas, tudo isso nos impede de aproximar até Jesus, né? Mas há outros elementos também que impedem o homem de ter essa comunhão satisfatória com Deus. E esses elementos, eu vou só citar alguns. Primeiro, o pecado. Tudo aquilo que faz com que a pessoa caminhe fora da vontade de Deus, chama-se pecado. Eu queria que você deixasse aberto esse texto aqui. Nós vamos voltar nele daqui um pouquinho. Mas nós vamos lá na primeira carta de João, capítulo 3, o versículo 4. Que nos diz, primeira carta de João, capítulo 3, o versículo 4. Todo aquele que pratica o pecado também transgride a lei, porque o pecado é a transgressão da lei. Veja bem, o pecado é a quebra dos limites estabelecidos por Deus, né? E isso resulta em uma separação de Deus, conforme está escrito em Romanos 6,23, que o salário do pecado é a morte, mas não é essa morte comum que todos iremos passar, é a morte de separação eterna de Deus, devido ao pecado, né? Então morte é a separação, o pecado causa essa separação, de modo que o homem não consegue ter uma comunhão agradável a Deus. Então o pecado é tudo aquilo que nos afasta de Deus, que nos impede de crescer, de andar com o Senhor. O que mais pode nos impedir? Os valores desse mundo. A impressão, em alguns momentos, parece que a gente que está andando na contramão, não é? E se a gente não tiver entendimento, a gente cai no erro, porque nós estamos andando na mão certa. O mundo caído, esse sistema é que está andando na contramão. Aqui mesmo, você está na primeira carta de João, capítulo 3, vamos ver aqui os versículos, capítulo 2, os versículos 16 e o 17. Porque tudo o que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida, não procede do Pai, mas procede do mundo. Ora, o mundo passa, bem como a sua concupiscência. Aquele, porém, que faz a vontade de Deus, permanece para sempre. Isso é uma comunhão satisfatória, né? Então, a gente precisa cuidar com esses valores, né? São tantas coisas distorcidas assim, fantasiadas de coisas boas, que no fundo tem um gosto amargo, né? Pecado, os valores do mundo, né? Um outro elemento que impede uma comunhão satisfatória com Deus é a estatura, né? No texto de Lucas, lá quando lemos, né, que Zaqueu era uma pessoa de baixa estatura. Isso logicamente atrapalhava ele de ver Jesus. Mas sabemos que isso era uma referência a algo físico na vida de Zaqueu. O problema é que ele soube resolver adequadamente.
Mas espiritualmente falando, também encontramos baixa estatura espiritual, né? Pessoas de pequena estatura espiritual ficam impedidas de desfrutar uma comunhão satisfatória com Deus. Não se envolve completamente. Está sempre, né, dividido, sempre ouvindo, mas com muita dificuldade de entregar verdadeiramente seu coração, para que venha ter essa comunhão satisfatória com Deus. Então não é a recusa em acolher a graça de Deus algo que rebaixa uma pessoa ao nível da impossibilidade de ter uma comunhão satisfatória com Deus. Essa atitude afasta o ser humano de Deus. Por isso, só Deus mesmo para facilitar as coisas e possibilitar ao homem de ter essa aproximação dele. A gente vê no começo, quando Deus colocou Adão e Eva no jardim do Éden, diz o texto lá no Gênesis 3, que todos os dias, na virada da noite, Deus dava uma passadinha lá, para saber como que eles estavam, né? Então são certos valores que, devido às correrias, às necessidades, às preocupações, acaba tomando o lugar de Deus. E isso nos impede de ter uma comunhão satisfatória com o Senhor. Isso nos impede de ter uma vida com Deus. Agora, como Deus mesmo nos ajuda a alcançar uma comunhão satisfatória com Ele? Aí vamos voltar lá no texto de Lucas 19, versículo 4. Então, correndo adiante, subiu a um sicômoro, a fim de vê-lo, porque por ali havia de passar. Sicômoro significa uma figueira brava, uma árvore que não dá fruto. Então, como Deus mesmo nos ajuda a alcançar uma comunhão satisfatória com Ele, né? Eu vejo que isso aqui é tremendo, né, irmãos? Porque Deus providenciou uma árvore, um sicômoro, como diz aqui, sobre a qual Zaqueu pudesse subir para que se aproximasse de Jesus. Então tem alguns obstáculos que precisam ser superados por nós, para nos aproximar de Jesus, né? Então, Zaqueu era muito baixo, não tanto no aspecto físico, mas muito mais no aspecto espiritual, e não podia ver Jesus. Então Deus providenciou essa árvore para que ele pudesse subir e ver Jesus, né? Então, eu quero perguntar assim, quais os sicômoros que Deus está usando hoje a fim de ajudar você a aproximar-se mais dele? Quais os sicômoros que Deus está usando, né? Mas nós podemos listar alguns. Por exemplo, qual o sicômoro principal? A Bíblia, né? Nada mais perfeito para se conhecer ao Senhor que a palavra de Deus revelada. João 8:32. O que diz? A gente precisa conhecer essa verdade. Então, se a gente não conhece a verdade, essa verdade que traz libertação, ela está dizendo que também as mentiras traz condenação, os enganos traz escravidão, né? E qual outro sicômoro além da Bíblia? A fé. Então, definitivamente, sem fé é impossível aproximar-se de Deus. Hebreus 11:6, ele deixa claro que sem fé é impossível agradar a Deus. Não tem como ter uma comunhão satisfatória se a gente não se apegar à sua palavra, né? A gente está aí esses dias, mas todo mundo sabe onde é a igreja, não sabe?
Todos sabem o horário de culto da igreja, não sabe? Quem deseja, busca. Quem deseja, vai. Como que a gente vai ter uma vida, uma comunhão com Deus, se a gente não prioriza a palavra de Deus, ou ouvir a palavra de Deus na vida da gente? E a gente começa a olhar aqui e a gente vê algumas coisas, né? A comunicação, né? Algumas alternativas que Deus criou, né? Para se comunicar com Zaqueu. Eu vejo assim que Deus, para se comunicar com Zaqueu, em primeiro lugar, Deus teve compaixão de Zaqueu. Né? Então, saber o que o outro também está passando, saber que o outro também precisa ser salvo, a gente precisa ter isso no nosso coração. A gente precisa ter compaixão. Eu vejo também que uma outra alternativa que Deus usou para se comunicar com Zaqueu é a questão da transparência. E nós precisamos falar a verdade em amor. Mas ela tem que prevalecer. Entender, né? Cuidar, tentar entender e colocar essa pessoa sempre num prumo diferente. É o que Jesus fez aqui com Zaqueu. Então Jesus foi transparente. Zaqueu, desce daí. Alguém tinha falado de apresentar Zaqueu para Jesus? Não. Mas Jesus já sabia o nome dele. Celso, desce daí. Leidiane, desce daí. Ele fala assim: hoje me convém entrar na tua casa. Então eu vejo que a comunicação que Deus usou aqui foi algo tremendo. Primeiro, ele teve de misericórdia com Zaqueu. A gente precisa olhar as pessoas com um olhar de misericórdia. E a gente precisa ser transparente com elas. Falar em amor, tendo cuidado, porque elas também precisam. E também existe uma urgência. Deus estava chamando Zaqueu. A Bíblia diz aqui que, entrando em Jericó, atravessava Jesus a cidade e um homem chamado Zaqueu, diz que o texto fala aqui que ele era um dos mais ricos, né? Maioral dos publicanos e ricos, mas havia uma necessidade que nenhuma das riquezas de Zaqueu preenchia o coração dele, porque ele procurava Jesus. O ser humano procura Jesus porque há uma urgência no coração. Por mais incrédulo que ele seja, por mais duro de coração que ele seja, por mais maioral que ele seja, como diz aqui, existe uma necessidade no coração dele. E é por isso que a gente tem que ter essa urgência, e a gente ter esses olhos de misericórdia, e a gente ter compaixão por esses perdidos, né? Então, a igreja não pode parar, a obra do Senhor não pode parar. A gente tem que cuidar com a estagnação, não querer mudar. Então, às vezes a gente espera muito mudança nas pessoas, mas eu costumo dizer: se não está gostando daquilo que você está vivendo, mude você. E outra coisa é não focar somente no problema. Enquanto as pessoas estavam sendo ridicularizadas, vamos dizer assim, pelo ato de Zaqueu subir na árvore, Zaqueu estava buscando a sua aproximação a Jesus, né? Agora nós temos outra opção de vida. Nós temos essa outra opção de viver uma vida satisfatória com Deus, através da palavra, através da fé, através da oração. A oração é outro maravilhoso sicômoro levantado para que possamos subir e contemplar o Senhor. A bênção de orar é que Deus promete responder a oração, né? Jeremias 33:3, né? Invoca-me
e te responderei, anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas que não sabes. São sicômoros que Deus providencia, a sua palavra, a fé, a oração, a igreja, né? Dentro da igreja eu edifico minha fé, fora da igreja nós manifestamos a nossa fé, né? A congregação é indispensável para o crescimento, né? Ser cristão sozinho não dá. Nós precisamos dessa convivência, nós precisamos um do outro, nós nos fortalecemos através da palavra, mas da caminhada juntos. Às vezes uma palavra de ânimo, de fortalecimento, como é bom. Às vezes eu já passei muito isso, a gente está passando por muitas lutas, a pessoa chega assim, olha, Deus colocou no meu coração, eu orei por você essa noite. Saber que a gente não está só, né? Então nós nos congregamos, né, aqui com o desejo de nos aproximar mais de Deus, essa comunhão satisfatória, né? Quando congregamos, nós experimentamos a presença do Senhor, né? Agora, esses dias nós não estamos podendo ter as nossas células, mas a igreja é algo de fundamental importância para o crescimento do cristão, né? Em Hebreus 10, 25 ele fala, não deixamos de congregar como é costume de alguns. Aquilo que eu falei, todo mundo sabe onde fica a igreja, todo mundo sabe o horário dos cultos. Então quem não busca não cresce, quem não busca não tem essa comunhão satisfatória, daí vive sempre na base rasa do Evangelho. Quando chega a luta, quando chega a dificuldade, quando chega as adversidades da vida, ele desce do sicômoro e ao invés de correr para Jesus, ele corre de Jesus. E esse é um grande problema, né? Então, que sicômoro maravilhoso, as reuniões na igreja, né? Os ajuntamentos de todos para a celebração do culto ao Senhor, são coisas que Deus vai nos levantando, vai nos aproximando, para que a gente venha crescer, né? O que mais Deus pode nos levantar como sicômoro na nossa caminhada? Quantas coisas Deus já nos levantou? A Bíblia, a fé, a oração, a igreja, né? O que mais Deus pode usar? Pessoas, né? Pessoas usadas por Deus, cheias do Espírito Santo de Deus, né? Elas têm a tarefa de ajudar outros a aperfeiçoarem a sua comunhão com Deus, na sua caminhada, né? Deixa esse texto marcado aí mais uma vez. Vamos lá no livro de Efésios capítulo 4, a partir do versículo 11. Efésios capítulo 4, a partir do versículo 11. Estava eu aqui em Gálatas. Ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres, com vistas ao aperfeiçoamento dos santos para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, a perfeita varonilidade, ou seja, o caráter, a medida da estatura da plenitude de Cristo. Amém? Amém. Então, olha só, né? É assim seremos pessoas maduras e alcançaremos a altura espiritual de Cristo, né?
A lista não termina aqui, né? Há outros sicômoros, mas porque Deus provê abundantemente na nossa caminhada, então a gente precisa sim ter essa vontade de se aproximar do Senhor, né? Zaqueu, ele admitiu a sua necessidade, né? Aos olhos da sociedade sem Deus, vou usar esse termo, Zaqueu não precisava de nada, não é isso? O texto diz que ele era o maioral e era. Olha a sociedade sem Deus, o que ela pensa, que ela é, e aí não precisa. Olha, quando Deus chama alguém, o que Deus faz na vida desse maioral, né, chamado Zaqueu? Ele admitiu a sua necessidade. Quem era Zaqueu? Você lembra? Zaqueu era um cobrador de impostos, que tirava uma porcentagem de cada imposto que recebia. Ele tirava para o seu próprio bolso e assim se enriqueceu ilicitamente, tanto quando ele chega diante de Jesus, a primeira coisa, o arrependimento foi tão grande na vida dele, falou: Senhor, aqui eu defraudei, eu restituo 4 vezes mais. Cada vez que eu encontro com esse texto, eu me lembro do testemunho do pastor. Isso foi no estado de São Paulo. Ele cresceu numa certa cidade, ainda garoto, e um rapaz muito carente. Um dia ele tinha uma vontade muito grande de comer um chocolate. E ele não tinha dinheiro para comprar. E um dia ele entrou no supermercado e ele roubou uma barra de chocolate. Ninguém viu e ficou por aquilo mesmo. E passou um tempo, esse garoto, esse adolescente se tornou jovem, adulto, se converteu, foi morar numa outra cidade, e depois de um determinado tempo ele voltou na cidade dele, e ali ele se lembrou daquilo. Ele entrou no mercado de volta e falou assim: eu quero falar com o gerente do supermercado. Falou: o gerente está muito ocupado, ele não vai poder te atender. Eu gostaria de falar com o dono do supermercado. Ele está, o dono está aí. Então eu queria falar com ele. Ele foi, ele falou, ele relatou o que tinha acontecido. Quando eu era adolescente, assim uma vez, eu roubei uma barra de chocolate. Mas eu me converti. E hoje eu estou aqui para devolver 4 barras de chocolate. Quero restituir o prejuízo que eu causei. Quando a gente tem um encontro com Jesus, Jesus quer restituir o tempo perdido que nós tivemos, o tempo fora da graça, o tempo fora do perdão, o tempo fora dos caminhos do Senhor, o tempo da vida secular sem Deus, que parece que é a coisa mais linda do mundo, no entanto é obra do maligno, né? Aqui no versículo 2, voltando lá ao nosso texto, né? Lucas 19, se você marcou aí, que no versículo 2 informa que Zaqueu era rico. Então, naturalmente, ele era dono de muitas coisas, né? Dono de muitos bens, mas todavia, apesar, vamos dizer assim, de todas as suas coisas e do seu comportamento errado, a misericórdia de Deus mudou a vida de Zaqueu, assim como mudou a vida daquele adolescente que um dia roubou uma barra de chocolate. E assim tem que mudar a nossa vida. Se o Evangelho que entra no nosso coração não for para nos transformar em pessoas ainda melhor, tem algo errado. Então, quando o Evangelho entra no nosso coração, é para transformar a varonilidade, que é aquele texto ali que nós acabamos de ler, que Efésios fala, no livro de Efésios.
é o caráter de Cristo. Eu não posso mais fazer isso, porque eu tenho o caráter de Cristo. Amém, querido? Né? Então Jesus, quando viu Zaqueu, disse para ele, né? Ô Zaqueu, eu preciso ficar na tua casa hoje. Eu preciso, Zaqueu. O tempo da sua restauração chegou. O tempo de andar perdido nesse mundo acabou. A sua vida será mudada. Glória a Deus por isso, amém? Então, quando a gente conhece o Evangelho, é para isso. Quantas alternativas o Senhor usou para que cada um de nós estivéssemos aqui nessa noite? Quantas alternativas, quantas pessoas Deus usou para falar conosco, e muitas vezes nós ignoramos. Por isso que quando Deus olha e chama Zaqueu, foi um olhar de misericórdia. E a gente precisa ter esse olhar de misericórdia para com as pessoas, esse olhar de compaixão, saber que ela está precisando do Senhor. Ela não está precisando das nossas críticas. A gente precisa entender que nós precisamos ser transparentes. Olha, foi uma barra, mas eu quero restituir 4 vezes mais. Assim como Zaqueu. Então Deus quer fazer o mesmo a cada um de nós nessa noite. Jesus ajudou Zaqueu a ter uma comunhão plena, uma comunhão satisfatória com Deus. Por que que Jesus fez isso? Está lá no versículo 10. Ele veio buscar. Zaqueu era um perdido? Nós também éramos. Amém? Então, se nós queremos ser ajudados, queremos ter uma comunhão satisfatória com Deus, a gente precisa localizar essas alternativas que Deus dá, as pessoas que Deus usa, se cobram e correr em busca, abrir o nosso coração. Zaqueu era maioral, mas ele superou os obstáculos. Tem gente que tem tudo, é um maioral, mas não tem um lar decente. Então temos que cuidar com a decência, a indecência do lar, a decadência do lar. Quanto vale uma família? Quanto vale o seu casamento? Então, às vezes tem tudo, mas a vida está em decadência. O casamento não está bem, relacionamento familiar não está bem. Porque a vida, a casa, está desorganizada. Lembra do culto de quarta-feira? Deus usa o profeta Isaías para falar ao rei Ezequias: põe em ordem. Deus está falando isso com Zaqueu, comigo e com você. Cuidado com a vida desorganizada. Cuidado com essa insatisfação do coração. Seja feliz com o que você já tem. Sabe? Isso não quer dizer que você tem que lutar, não é isso que eu estou falando. Tem que batalhar mesmo. Então, quando a vida está desorganizada, sabe o que acontece? Acontece uma amnésia espiritual. Quando a vida está organizada é porque houve um esquecimento de Deus. Zaqueu estava totalmente esquecido, mas ele ouviu falar e ele queria ver quem era Jesus,
Então, sem a presença de Jesus, a desgraça entra, reina, os valores são ignorados e os princípios são deturpados. Mas Zaqueu era maioral, não diz o texto aqui? Então nós temos que recorrer ao baú da felicidade do céu. Fala para a pessoa, você tem que recorrer ao baú da felicidade do céu. Amém? Para que o favor de Deus venha a seu respeito. O povo está procurando a felicidade no baú dos Silvio Santos. Hoje tem um jogão aí para você assistir, né? Sabe como é que é? Mas, né? Esse não é o baú da felicidade, não. É o baú da felicidade do céu. Amém? É isso que nós temos que buscar, né? Para que a gente possa ter uma vida satisfatória, né? Para que o favor de Deus venha nos alcançar, porque todas as pessoas precisam de Jesus, precisam se aproximar de Deus, e para se aproximar de Deus, o caminho é Jesus. Nós sabemos que Ele já venceu por nós uma grande promessa, a promessa de um dia estarmos todos num grande coral no lar celestial, né? Que dia glorioso será, né? Então nós não podemos deixar que os valores malignos venham reinar na nossa vida, venham reinar no nosso coração, venham reinar na nossa casa, porque o nosso futuro está determinado por aquilo que nós confiamos e que nós cremos. Então eu creio na palavra de Deus, porque Jesus veio buscar os perdidos, né? Então Jesus chega para Zaqueu e fala assim: hoje me convém entrar na tua casa. Versículo 5, né? Jesus chama Zaqueu pelo nome antes que alguém apresentasse ele. Então, em outras palavras, depois do encontro de Zaqueu aqui com Jesus, Zaqueu chega para Jesus e fala assim: Senhor, o arrependimento é tão grande no meu coração, que a partir de hoje, eu nunca mais vou ser o mesmo. E eu vou restituir 4 vezes mais aquele que eu defraudei. Vou devolver 4 barras de chocolate. Conta o testemunho de alguém que um dia se converteu. Então eis aqui as alternativas de Deus. Antes de nós lermos aqui, entrarmos aqui nesse capítulo 19, no final aqui do versículo do capítulo 18, fala sobre a cura do cego de Jericó, e também clamava por Jesus, a partir do versículo 35 do capítulo 18. No versículo 40 diz que Jesus parou, mandou que ele trouxesse, e tendo ele chegado, perguntou-lhe: que queres que eu te faça? Respondeu ele: que eu torne a ver. Jesus perguntou, o cara era cego. Qual era a lógica? Mas Jesus pergunta. O cara podia falar assim: eu quero um cão guia. Está na moda? Quero aprender a ler braille. O que é isso que eu te faço? Você quer aprender braille? Você quer um cão guia ou quer enxergar? Jesus fala assim: Senhor, eu quero que eu torne a ver. Que a gente possa tornar a ver o quanto Jesus é importante. Que a gente possa tornar a ver que essa vida sem Jesus não tem valor nenhum. Marcos Nascimento tem um testemunho dele que diz que o ser humano, o homem sem Deus, é um saco de lixo furado. Olha que o valor de um saco de lixo é irrisório. E furado tem valor nenhum. Essa é a comparação que ele faz do homem sem Deus. O que queres que eu te faça? Zaqueu, desce aí. Hoje eu quero entrar na tua casa. Hoje eu quero entrar na tua vida, Zaqueu. Então a gente vê aqui que o cego começou a clamar por Jesus, e Zaqueu,
emendando um texto no outro, Zaqueu subiu na árvore. Né? Daí eu quero perguntar assim, diante desses dois textos, o que você tem feito para atrair a atenção de Jesus? Como você vai ter uma comunhão satisfatória se você não clama como o cego Bartimeu e não sobe num sicômoro se preciso for para ver Jesus? Não paga o preço. Você está entendendo? Né? Puxa vida. Então, a gente precisa entender que Jesus veio salvar, buscar e salvar os perdidos. Olha só, hoje, no versículo 9 do capítulo 19, diz que Jesus fala para ele que hoje houve salvação naquela casa. O que tinha naquela casa? Nada. Você olha em muitos lares, o que tem lá? Nada. O mais importante, aqueles lugares assim, verdadeiros palácios, casa de Zaqueu era assim. Jesus olha e fala assim, não tem nada, porque não tem salvação nessa casa. Mas que hoje a gente possa orar nessa noite assim, falar, Jesus, entra na minha casa, né? Não daquela forma boba que o povo cantou, aquela música do Regis Danés, né? Entra na minha casa, entra na minha vida, não sai do lugar, ninguém toma atitude, não sobe no sicômoro para ver como Zaqueu fez, pagar o preço. Tem gente pagando o preço para ser ridículo no carnaval, para ser ridículo como torcedor, para ser ridículo como politicagem, para ser ridículo como essa sociedade sem Deus, e não paga o preço para ter vida com Deus, sabe? Que a gente possa aqui nessa noite, assim, eu gosto muito desse versículo 16, é do versículo 6, do capítulo 19, né? Que depois que Jesus fala assim, que convém entrar na casa dele, Zaqueu recebeu com maior alegria. O texto diz que ele desceu a toda pressa do sicômoro e o recebeu com alegria. É essa palavra que a gente precisa receber com alegria no nosso coração. Jesus veio entrar no nosso coração, porque ele veio buscar e salvar os perdidos. Nós possamos orar nessa noite e pedir que verdadeiramente o Senhor venha entrar na nossa casa, no nosso coração, a começar por nós e fazer a diferença na nossa vida, hoje e todo sempre, em nome de Jesus. Amém, querido? Vamos orar a Deus, vamos clamar ao Senhor e fazer como Zaqueu. O Senhor pode reinar, em nome de Jesus. Amém?